quer falar? Só falar aqui, pessoal, o professor Eduardo. Precisa não. Boa tarde, Nação Azulina. A gente está iniciando aqui a última coletiva com o professor Eduardo Batista, antes da viagem para Salvador para enfrentar o ABC de Natal. A gente pegou as perguntas com os nossos colegas da imprensa e a gente vai iniciar agora com o Arne Oliveira fazendo a primeira pergunta para o Eduardo Batista. Eduardo, no último papo que a gente teve, eu perguntei sobre o time, você disse que eu estava um pouco apressado. Queria que você falasse agora. Márcio Araújo, Andrigo estão na escalação. Qual o time que começa o jogo contra o ABC, hein? Boa tarde, Warner. Continua apressado ainda, né? Mas a equipe não vai mudar muito do que vocês mesmos esperam, do que vocês estão falando. O Márcio deve fazer a sua estreia, assim como o Andrigo, tiveram um tempo bom essa intertemporada, pré-temporada, chame como a gente puder chamar. Aproveitaram bem e vão vir jogando, Acho que o time, ainda a gente testou aí 2, 3 situações, tem 2 equipes aí que nós montamos até para criar uma competição entre os atletas, e nem eles sabem, a equipe que vai enfrentar hoje. Lógico que a gente tem uma base, mas a gente vai levar essa dúvida para o jogo. Nós temos mais um jogo hoje, e a gente espera colocar melhor a equipe em campo, A gente criou algumas variações, e a gente vai escolher melhor para a gente poder fazer a nossa reestreia, a nossa volta aos jogos, que é uma expectativa muito grande por todos. Bom dia a todos, boa tarde aí, professor Eduardo Batista. Meu nome é Armando Tenório, da Rádio Martins FM. Eu queria saber do professor Eduardo, após esse período de treinos do CSA, e após aí muito tempo aí parado, como você vê o CSA hoje para esse jogo diante da equipe do ABC? A expectativa é muito grande, A gente teve um período muito bom de treinamento, Nós criamos situações boas. Acho que a ênfase nos trabalhos foi na construção de jogada. Nós temos um time bastante técnico. Lógico, nós trabalhamos bastante também o sistema defensivo, mas a parte ofensiva ela teve uma atenção a mais, A parte de construção, de uma participação maior dos zagueiros, dos volantes, e com a finalização ali dos médios e dos atacantes. Então acho que uma ênfase que nós tivemos nessa parte ofensiva, mas também é uma curiosidade para nós também, É muito difícil quando você estreia sem poder ter feito um jogo treino, Nós treinamos bastante, nós criamos situações, mas nada é igual ao jogo, E infelizmente,
pela condição da pandemia, né, a gente não pôde jogar, não pôde testar os finalmente, né? A gente vai levar algumas dúvidas, algumas expectativas nossas para o jogo, mas são expectativas muito boas, né, de um grupo que se aplicou, se dedicou, mesmo no período da quarentena, buscou estar numa melhor forma e se entregou totalmente aos trabalhos, né? Então a gente também tem uma expectativa do que a gente vai encontrar, né? Acho que o trabalho foi feito, um tempo hábil, e a gente agora é jogar para a gente tirar as nossas conclusões e seguir na sequência das competições. Roberto Oliveira, da CBN. Na semana passada você reclamou da impossibilidade do CSA fazer pelo menos um jogo amistoso, mesmo que fosse com o time sub-20. O que é que significa para você, após esses 3 meses de paralisação, retomar os trabalhos, retomar as atividades em um jogo em que o CSA não almeja mais nada dentro da competição, mas que é revestido de uma importância muito grande para buscar encontrar o time, ter ritmo e conhecer alguns jogadores em condições de jogo? É muito difícil, né? Quando você não pode ter o jogo, né? Você não pode ter um enfrentamento, mesmo que seja com o sub-20, né? Acho que só faltou isso no nosso planejamento, né? Só faltou isso por impossibilidade da situação que nós encontramos, né? Mas a gente chega muito forte, a gente chega muito motivado para esse jogo, né? Matematicamente nós não temos mais nenhuma chance, mas esse jogo vale um reencontro, né, com o nosso torcedor, né, a apresentação de um novo trabalho, né? E a gente tem a expectativa que as coisas aconteçam da maneira que nós trabalhamos, que nós planejamos, né? A dedicação 100% dos atletas e comissão para que a gente entregue nesse jogo um bom trabalho. Lógico que não é o ideal, né? A gente não vai ter o ideal com um jogo só, né? A gente ainda tem alguns desfalques, né? Mas a gente tem aí uma ideia boa para que a gente possa reiniciar, né? Reiniciar os trabalhos, né? A gente já tem uma ideia né, que o alagoano já vem na sequência e logo a estreia no Brasileiro. Então, né, a gente tem uma expectativa muito boa e esperar amanhã, né? Amanhã um bom jogo, um bom teste, né, para essa equipe. Você me dá um pouquinho mais bem. É que o retorno do Campeonato Alagoano, ele pode ajudar, ele pode servir como preparação, já pensando nesse início de Campeonato Brasileiro. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que para você começar um Campeonato Brasileiro, você tem que estar jogando, né? A gente tem acompanhado alguns estaduais, né, como o Campeonato Paulista, um campeonato muito forte e competitivo, já voltando, né? E as equipes que puderem estrear dentro da Série B, né, com um campeonato em andamento, com competição, isso dá um know-how, dá uma cancha muito grande, né? Por isso a expectativa nossa de poder voltar a jogar, de poder voltar a competir, disputar aí um título, né? Acho que é importante para você poder iniciar uma Série B já com ritmo de jogo, já com ritmo competitivo, né? Então a gente fica à expectativa, né, da decisão sobre o Campeonato Alagoano. Durante essa pandemia deu para trabalhar a equipe de uma forma que o senhor queria, da forma agradável, né? E quero saber se o senhor vai sob pressão para esse jogo contra o ABC, já que a equipe já está eliminada da competição. Olha, deu para trabalhar, o tempo hábil, né? Como eu acabei dizendo, né? As coisas são... tivemos que seguir alguns protocolos, né? Mas acho que a gente conseguiu, dentro do nosso planejamento, dentro do possível, fazer o que tinha que fazer, né? E agora é jogar. Agora é jogar, fazer o primeiro jogo, cumprir tabela dentro da Copa do Nordeste e ficar na expectativa do Campeonato Alagoano. Professor, o CSA buscando aí alguns reforços, 3 atacantes na mira, tem o Neto do Internacional. A gente quer saber o seguinte, mas quantos jogadores devem chegar ao CSA? A gente sabe que o Barbarotti está aí na busca, está olhando o mercado da bola, mas dessas posições, desses jogadores que ele está procurando, quais são as posições pontuais? O que é que você está precisando
para fechar o time do jeito que você quer? Olha, acho que nós conseguimos, né, uma posição que nós tínhamos uma carência, né, era a lateral esquerda. Acho que nós conseguimos trazer o Igor, né, um atleta que disputou a Série A o ano passado. Acho que foram quase 33 jogos na Série A. Né, e a pergunta não são quantos, né, acho que a gente acho que não é essa a pergunta, são quais. Né, então a gente tem um orçamento, né, em decorrência de toda essa pandemia que teve, né, o nosso orçamento foi achatado com redução de salário. Então a gente tem aí jogadores pontuais para que eles possam vir ajudar, né? E não é a quantidade, é a qualidade deles, né? Como você mesmo falou, o Barbarotti está no mercado, né? A diretoria sabe do que a gente precisa e está trabalhando forte para ajustar, né? Acho que falar em posições ou em nomes agora, né? A gente pode atrapalhar um pouquinho o trabalho do Marcelo, né? Então o clube sabe disso e nomes serão anunciados aí até o início da Série B. Professor, voltado para escalação, você não conta com Alexandro, não conta com Jean Kleber, que deixou o clube, não conta com Richard Franco, que foi liberado para acompanhar o nascimento de seu filho, e Rodrigo Pimpão está suspenso. Destes, no jogo contra o Frei Paulistano, no último jogo do CSA pela Copa do Nordeste, o Rodrigo Pimpão e o Jean Kleber eram titulares. Aqui se deu a colocação de outros nomes nessas posições. Foi você quis manter o pensamento de mexer pouco, mexer o mínimo possível naquela base, ou foi pelo destaque durante os treinos? Qual foi o seu critério para a escolha de atletas para suprir essas ausências em relação ao Richard, que não atuou nessa partida, mas vinha atuando em outras partidas? Esses nomes que estão fora, como você mesmo falou, né, o Pimpão suspenso, né, o Richard Franco, né, um caso especial do nascimento do filho, um estrangeiro, né, a esposa dele não tem nenhum parente aqui em Maceió, né, e a gente resolveu até para dar uma tranquilidade para o atleta ele esperar aqui, né. Então o Alexandro sentindo aí um pouquinho o peso dessa preparação. Alguns jogadores respondem melhores, outros respondem um pouco mais lento. A gente decidiu, até pela viagem desgastante que vai ser, manter o Alexandro trabalhando um pouco mais, né? E a montagem da equipe é uma montagem olhando para os treinamentos, né? É o dia a dia, né? Lógico que a gente teve uma base com o Frei, né? Mas a gente começou dessa base apenas no início da preparação, né? Os jogadores se destacaram, os jogadores ganharam as suas posições, né? E vão jogar, né? Acho que a gente usou aquela base, né, para a gente iniciar, né, os treinamentos, mas essa base ela se moveu, e mesmo com desfalques importantes, como você mesmo falou, né, a gente consegue montar uma equipe boa. Acho que tem um elenco qualificado, né? Nós vamos reforçar ainda, né? Mas a gente coloca uma equipe competitiva contra o ABC. Eduardo, gostaria que você falasse desse número de gols, que tem sido pouco que o CSA tem marcado até agora nas competições que tem disputado. Mas a disputa aí por artilharia, ela tá bem dividida, né? Tem aí o Alana marcando gols, Michel começou a marcar mais agora também, né? Tem o Alexandro voltando. Gostaria que você falasse um pouco desse setor de ataque do CSA. Ele vai ser muito finalizador, vai ter essa divisão de gols através de muitos goleadores que o time possui? Warner, esse acho que foi o foco dos nossos trabalhos, né? Lógico que a gente trabalha com a equipe como um todo, trabalha a parte defensiva, né? Trabalha o setor de criação, né? Mas sempre o objetivo final, acho que a maior parte dos trabalhos foi na construção, né? Na construção de jogadas, na finalização, né? na chegada de maior número de jogadores à área, né? Essa foi uma preocupação nossa, né? E aí acho que 60%, né, para dizer um número aí, dos nossos trabalhos foram visando isso, né? Um cuidado com essa parte ofensiva, né? Não só na finalização, mas principalmente da construção, né? E isso não passa pelos atacantes só, né? Ela começa dos nossos zagueiros, dos nossos laterais, né? Que a gente pode chegar com todo mundo ao gol,
né, entrar com um número alto de atletas dentro da área, para que a gente mude essas estatísticas, né, concordo com você, né, e a gente trabalhou bastante. Agora é esperar para ver, né, os resultados desse trabalho. Aproveitando a primeira pergunta, eu faço essa segunda também. O que o senhor acha de disputar simultaneamente o Campeonato Alagoano e o Campeonato Brasileiro? Isso pode, de alguma forma, prejudicar nesse início? Olha, eu prefiro fazer o Campeonato Alagoano, né, terminá-lo e iniciar a Série B. Né, você jogar duas competições, e principalmente o CSA, que tem uma logística ruim, com viagens pesadas, né, acho que pode apertar mais à frente. O Campeonato Brasileiro ele já vai ser bastante corrido, bastante puxado, né, e se a gente colocar um alagoano no meio disso, né, as coisas ficam mais complicadas, até pela logística, né, nós temos um elenco qualificado, preparado, mas a gente gostaria de estar 100% em todas as competições. Né? Então a gente tem conversado aqui, não tem nada definido, para que a gente conseguisse finalizar o alagoano, né, antes do início da Série B. Eduardo, a definição da equipe do CSA passa especificamente por testar jogadores ou já se pensa, inclusive, no campeonato estadual, uma base, jogadores que o CSA poderá utilizar na competição regional? Olha, dentro do possível, né, nós vamos colocar a melhor equipe, né, os atletas que porventura seriam titulares nesse jogo, né, só não estão por um problema médico, físico ou questão de suspensão, como é o caso do Pimpão. Então a gente teve tempo para fazer os testes, para poder observar, né, todos os jogadores se qualificaram. Acho que todo atleta do CSA não está aqui mais para fazer teste, né, todos os que continuaram tiveram uma aprovação nossa, né, e nós estamos colocando o que tem de melhor dentro do possível. E lógico, e aí na sequência dos jogos a gente vai fazendo os ajustes que forem necessários, né, mas para essa partida a gente acredita, né, colocar a melhor equipe não só para Campeonato Alagoano, mas também visando a Série B. Professor, a gente já terminou aqui a participação da imprensa. Quero aproveitar para já bater um papo com você enquanto o Márcio Araújo não chega para falar com a gente. Esse jogo, ele, se fosse antes da pandemia, ele seria para cumprir tabela. E depois desse tempo todo parado, ele vai ser como se pode dizer, um amistoso de luxo. De que forma esse jogo especificamente vai ser importante para você observar os atletas, fazer as substituições ali durante o jogo para ver uma mudança de situação? Como que vai ser isso, professor? É um jogo importante, acho que é um reinício, né? Acho que é muito mais do que um amistoso de luxo, né? É um reinício importante, é um reencontro com o nosso torcedor, é o nosso reencontro com o nosso trabalho, né? Com a competição, né? E todos aqui muito ansiosos para isso. Então a gente tem uma montagem de elenco, a gente já tem uma equipe base, né, para começar a Série B, e essa equipe base passa por alguns jogos, né? É o jogo agora do ABC, depois tem o Alagoano, para que a gente possa ter a equipe pronta para a Série B. Nessa volta a gente sabe que foi um período muito tempo parado. De que forma você observa as funções do Márcio, do Caio, do Douglas, do nosso preparador de goleiro, Gustavo? De que forma essas peças e outras também do pessoal do nosso staff foram importantes para a gente poder estar chegando agora para essa partida bem e preparado? Acho que todo mundo contribuiu, né? O CSA tem um staff, tem uma comissão técnica de alto nível, né? Nós conseguimos chegar numa condição física talvez melhor do que a equipe chegou em janeiro, né? Graças ao trabalho de todos, né? O trabalho de conscientização, de estar cobrando, né? O pessoal da preparação física e da fisiologia e da fisioterapia nos trabalhos de videoconferência, né? O Douglas, o Márcio, né? O próprio Jacó, né? Todos ali da gente falando de parte tática, conversando, situações, né? Sobre contratação. Acho que todo mundo foi importante nesse momento, né? E está sendo agora. Então a gente espera, junto com os atletas, né, fazer um ano importante para o CSA de retorno na Série A. Para a gente finalizar, qual que é o grau de 0 a 10 de ansiedade para voltar à beira do campo, voltar a comandar o time? Acho que hoje é 10, né? Você voltar. Lógico que na hora de começar o jogo, a gente tem conversado bastante sobre isso com os atletas, né?
Essa ansiedade ela tem que ser controlada, né? Ela tem que ter um equilíbrio, né? Mas a vontade de poder viajar, de poder sentir aquele clima antes do jogo é muito grande, né? A gente só ter uma atenção na hora do jogo para controlar, né? A gente sabe que é um jogo depois de um período muito tempo sem jogar, né? Como eu falo, nenhum treinamento que por mais que você faça, você chegue perto de um jogo. Então é importante, né, que a gente tenha um equilíbrio, que a gente esteja organizado, né, para que a parte física não seja um diferencial nessa partida. Então vou aproveitar o espaço aí para você se despedir da Nação Azulina e falar da sua expectativa para o jogo amanhã. Primeiro, né, dar os parabéns ao torcedor. A gente acompanhou desde o início, né, o torcedor junto com o CSA nesse momento de muita dificuldade, né, financeira, emocional, e o torcedor não abandonou, né, o torcedor acreditou, apoiou, ajudou, né, e a gente conta a partir de agora com esse novo reinício, né, a gente vai recomeçar, né, vai recomeçar o ano, e o torcedor vai ser muito importante para que a gente chegue, né, no final do ano com todos os objetivos conquistados, né, que é o título do Alagoano, o tricampeonato, é o acesso para a primeira divisão e o título brasileiro. Acho que isso a gente tem colocado muito aqui, né? É importante subir, acho que é o principal objetivo nosso, mas um título brasileiro ele eterniza, né? Então a gente tem falado muito nisso e da possibilidade de chegar. Então a gente conta aí, só vai ser possível se o torcedor estiver junto. Se o torcedor apoiar, é um ano diferente, né? Então a gente conta com o apoio maciço do torcedor, embora no primeiro momento fora dos estádios, longe, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que nós estamos conectados, né? E é importante isso. Bom, a gente vai finalizar aqui com o professor e o Márcio Araújo daqui a pouquinho já está chegando para participar com a gente aqui. Obrigado aí quem acompanhou, daqui a pouco o Márcio Araújo aqui com a gente.